Meus amados irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com todos vocês. Nós esperamos que os irmãos estejam bem, esperamos que os irmãos estejam desfrutando da comunhão e da paz de Cristo Jesus em vossos corações. Queremos, através desse vídeo, nos dirigir a toda a nossa igreja, com os nossos cumprimentos, com o desejo do nosso coração de que Deus continue cuidando de cada irmão, nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, onde nós precisamos mais do que nunca depender do Senhor. Nós estamos vivendo uma época de uma peste global que lamentavelmente tem afetado milhares e milhares de pessoas. Tristemente, muitas vidas já foram ceifadas por causa desse problema, e nós reconhecemos que na condição de ser humano e pecador que todos nós somos, nós estamos sujeitos a todas as calamidades que este mundo pode trazer para nós. A própria palavra de Deus é bem clara em dizer que a terra foi amaldiçoada por causa do nosso pecado. Então tudo que nós estamos vivendo, nós estamos sofrendo, de fato, está acontecendo conosco, porque os nossos atos merecem. Então, nesse momento, nós precisamos confessar mais uma vez nossos pecados ao Senhor, pedir por sua graça e por sua misericórdia. Então, meus amados, nós não sabemos ao certo quanto tempo nós vamos ficar nessa espécie de isolamento. Até esperamos em Deus que isso não fique numa condição de um agravamento maior, a ponto de a gente ter que estar realmente em quarentena, ou o famoso toque de recolher, o isolamento obrigatório. Eu espero que a gente não chegue a esse ponto. Então nós precisamos nos cuidar, nós precisamos fazer nossa parte. E durante esse período, nós vamos nos dirigir aos irmãos através de vídeos. De já eu peço aos irmãos que estejam em oração para que Deus nos dê sabedoria. Nós já estamos trabalhando com alguns irmãos da nossa igreja que manejam as ferramentas da internet, Facebook, YouTube, para que a gente, se essa situação persistir e perdurar por mais tempo, que a gente faça cultos online, transmissão ao vivo, para que a gente consiga alcançar os irmãos em tempo real, que nós estejamos conectados com os irmãos. Então nós já estamos em conversa, e se Deus permitir, domingo próximo, nós já queremos fazer uma transmissão ao vivo, em tempo real, e nós queremos já transmitir a palavra de Deus para os irmãos. Então essa semana nós vamos fazer vários testes, ajustes. Eu preciso aprender muitas coisas essa semana, porque nesse novo cenário que se apresentou, nós temos que nos adequar, nós temos que nos organizar dentro dessa nova realidade, para que a gente consiga trabalhar com os irmãos, que a palavra de Deus ela consiga chegar ao coração dos irmãos. E quanto a mim, na qualidade de pastor, de responsável pelo rebanho que Deus confiou, que a gente venha cuidar dos irmãos, alimentar os irmãos, e trazer a formação, o conhecimento da palavra de Deus, para que os irmãos sejam cuidados e assistidos nesse tempo que nós não temos a possibilidade de estar presente fisicamente e termos o contato direto com os irmãos. Graças a Deus por essas ferramentas que Deus nos concedeu. Então a mensagem para esse dia, nós iremos esse momento transmitir através desse vídeo, dessa gravação. E eu espero que essa palavra ela chegue a todos os irmãos. Eu espero que os irmãos tenham acesso a esse vídeo e que venham ouvir essa palavra, tá certo? Nesse momento nós vamos orar. Eu quero pedir aos irmãos que estiverem ouvindo, assistindo esse vídeo, que os irmãos venham também se unir a mim. Vamos nos unir nesse momento em oração por esse tempo difícil. Vamos orar pela nossa igreja, vamos orar pela nossa liderança, pelos pastores, por todas as igrejas,
pelo povo de Deus, não somente aqui em Teresina, mas no Piauí, no Brasil e no mundo, pelos pastores, por todas as autoridades que estão nesse momento também desesperadas, sem saber ao certo quais as decisões que devem tomar. E vamos pedir a Deus a sabedoria para que o Senhor conduza as nossas autoridades e que Deus tenha misericórdia e que repreenda essa peste que está assolando e que está destruindo a humanidade. Oremos. Querido Deus, nosso Pai celestial, a honra e a glória pertencem ao Senhor. E nesse momento nós queremos reconhecer que de fato o Senhor é Deus, que deve ser adorado em todo o tempo, pois o Senhor nos criou com o propósito de servir a Ti, de cultuar ao Senhor em todo o tempo e adorar ao Senhor. E aqui nós estamos, ó Pai, fazendo, apesar do tempo difícil, mas nós estamos diante do Senhor, na dependência do Senhor. E hoje, mais do que nunca, Senhor, nós estamos verdadeiramente dependendo do Senhor. Ainda que talvez por imposição, mas aprove ao Senhor trazer esse tempo para que o teu povo, de fato, reconhecesse que todos nós devemos depender do Senhor. E isso deveria acontecer conosco de maneira voluntária, de maneira liberal, e não através dessa imposição, quando nós estamos sendo obrigados a nos isolar do mundo e da sociedade para evitarmos qualquer tipo de contaminação e contágio desse vírus maligno que está assolando a humanidade. Que nessa hora o Senhor tenha misericórdia de todos nós e perdoe nossos pecados, nossas falhas. Nós oramos, ó Deus, pela nossa igreja, pela nossa liderança, oramos pelas autoridades, oramos pelo nosso estado, nossa cidade de Teresina, pelo país, por todos os nossos patrícios e contemporâneos, pedindo misericórdia, pedindo o favor do Senhor sobre todos, porque nesse tempo difícil nós carecemos de Ti. Nos leva a depender de Ti, nos leva a confiar em Ti. E nesse tempo, ó Deus, que de fato sejamos guiados pelo Senhor, que nos deixemos ser dirigidos pelo Senhor através da Tua palavra. Faz assim conosco, com a nossa igreja, com a nossa liderança, com todos os pastores, com todas as igrejas, com todo mundo, Senhor. E pedimos que o Senhor derrame o Teu perdão e a Tua misericórdia nesse mundo tão carente, tão necessitado da Tua ajuda, Senhor. Olha com Teu olhar de misericórdia e perdoa, porque lamentavelmente, terrivelmente, nós pecamos gravemente contra o Senhor. E hoje nós estamos passando por essa situação porque os nossos atos merecem. O nosso pecado, eles exigem que o Senhor discipline, que o Senhor pratique a justiça, porque Tu és justo e jamais o Senhor deixará de ser o que Tu és, porque o Senhor não muda, o Senhor é fiel e verdadeiro. Mas que nessa hora, Senhor, a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor Jesus Cristo, que foi demonstrada ali na cruz, nos cubra, o sangue de Cristo, que foi derramado ali na cruz, que nos cubra nessa hora, a nós, a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja, o Teu povo, e também sobre aqueles que nesse momento estão se arrependendo dos seus pecados, Pai. Em nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós e nos alcance com o Teu favor. Nós oramos. Amém. Queridos, nós queremos nesse momento trazer uma palavra de Deus ao coração dos irmãos, uma palavra que de fato ela vem em tempo oportuno. E essa palavra nós encontramos nos Salmos de número 23. Eu quero convidar os irmãos que abram a sua Bíblia, porque a minha já está aberta, em Salmos de número 23. E nós vamos fazer a leitura desse texto que é tão conhecido, que é tão prático, que nós muitas vezes cantamos na igreja, que recitamos de cor, mas que nesse momento nós precisamos viver essa palavra.
De fato, o Salmos 23, ele precisa ser uma realidade presente nas nossas vidas, porque nós não temos nenhuma outra alternativa que não seja o Senhor para as nossas vidas. Salmos 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários e unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Louvado seja Deus. Então, meus amados, nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, nós precisamos, mais do que nunca, do cuidado de Deus para com as nossas vidas. Porque nós sabemos que por mais que façamos alguma coisa para nos cuidar, para nos proteger, para preservar a nossa família, a nossa casa, verdadeiramente, se o Senhor não fizer isso por nós, nada do que fazemos será útil, terá qualquer garantia ou validade. Mas a palavra do Senhor, ela nos assegura que o Senhor cuida do seu povo em todo o tempo. O Senhor cuida do seu povo em todas as situações. E o Salmos 23, nós temos aqui uma declaração da confiança irrestrita, da confiança absoluta do salmista no Deus eterno, no Senhor que nunca age com infidelidade ou indiferença para com o seu povo. Então, Davi, homem de Deus, que foi alguém que viveu segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, ele demonstra na sua vida, nas suas atitudes, que verdadeiramente ele era coerente com a vontade de Deus. Apesar de ser um homem pecador, apesar de ser um homem que teve vários fracassos, teve vários problemas na sua vida, no campo da moralidade, dentro da sua família, na vida dos filhos, mas isso não anula a maneira como Davi se portava diante de Deus. Pelo contrário, foi exatamente a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, que lhe assistia sempre, que lhe deu vitória, lhe deu todas as condições, principalmente nos tempos de crise, nos tempos de pecado, nos tempos de perseguição. E o Salmos 23 é muito conhecido, e o trecho principal é exatamente essa fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É o versículo talvez mais conhecido da Bíblia, mas é preciso entendermos de maneira correta o Salmos 23. Quando nós declaramos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, por que nós declaramos isso? Para que nós declaramos isso? Quando nós declaramos isso? Qual o contexto da nossa vida que nós utilizamos o Salmos 23? Será que nós usamos como uma pulseira, como algo que vai nos proteger, que vai assim nos blindar de qualquer situação, como se fosse um talismã da sorte, como se fosse um pé de cabra, como se fosse um pé de arruda? Muitas pessoas usam a Bíblia como se fosse um livro mágico, como se fosse algo que tivesse poderes místicos para lhe proteger, para lhe guardar. Tem muita gente que tem a Bíblia aberta no Salmos 23, muitos têm no Salmo 91, ou em outras passagens que as pessoas, que elas julgam que têm poderes místicos para guardar a sua vida. Mas e como é que você usa o Salmo 23? Quando é que o Salmo 23 se aplica na sua vida? Nós precisamos entender a situação e o contexto em que Davi se encontrava quando ele orou, quando ele proclamou o Salmo 23. Nós sabemos que, na ocasião, Davi estava sofrendo perseguição dos inimigos e estava correndo risco de morte por conta das perseguições que ele estava sofrendo. Nós sabemos claramente pela palavra de Deus que Davi, durante um bom tempo da sua vida, ele precisou se isolar.
Davi ele precisou se afastar, inclusive dos termos de Israel. Ele precisou morar com outras pessoas, com outros povos, em outras nações, em cidades distantes. Davi teve um período que ele morou na floresta, no deserto, nas cavernas. Então Davi ele viveu momentos de isolamento, de quarentena na sua vida, um isolamento social, porque foi necessário ele viver aquelas situações. E dentro daquele contexto de isolamento que Davi estava vivendo, de perseguição, a vida de Davi, ela estava por um fio. A qualquer momento ele podia perder a vida. Então foi dentro dessas circunstâncias que Davi, que sempre confiou no Senhor, ele demonstrou uma plena convicção, uma plena certeza no fato de que Deus lhe livraria de toda a perseguição, de toda a situação, e que não somente livraria, mas que Deus tornaria pública a atuação em favor do seu servo Davi. Ou seja, Davi, no tempo de Deus, seria coroado. Davi seria colocado diante de todos numa posição de destaque. Deus o honraria perante todas as pessoas, principalmente perante os seus inimigos. Tá certo? Então Davi declara isto, que apesar do tempo difícil, de crise, de perseguição, ele estava ali dependendo do Senhor, como a ovelha depende do pastor. E Davi sabia muito bem, porque ele, durante muitos anos de vida, da sua vida, ele foi pastor de ovelhas, ele cuidava das ovelhas do seu pai. Então Davi, ele sabia o que um pastor representava para a sua ovelha, e ele sabia o que a ovelha representava para o pastor. Ele conhecia os dois lados da moeda, porque no passado ele era pastor de ovelhas, e agora ele estava sendo a ovelha que precisava dos cuidados do supremo pastor, que é Deus. Então, compreendendo esse texto dentro do seu contexto, é possível agora nós percebermos mais claramente como nós devemos aplicar os Salmos 23 à nossa vida, certo? Dentro da nossa experiência, dentro do nosso dia a dia. Hoje nós estamos vivendo uma situação de perseguição de um inimigo invisível, que é esse coronavírus. Então, é uma peste invisível que age nas trevas, como diz o Salmos 91. Eu só quero fazer destaque de Salmos 91, versos 5 e 6, que diz assim: você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia, nem terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Então hoje nós poderíamos comparar esse vírus com essa peste que se espalha na escuridão, porque esse vírus ele ataca no anonimato, ele é invisível. Quando as pessoas vêm se dar conta desse problema, já está com 7 dias, 10 dias, 14 dias, e aí a pessoa é contaminada, possivelmente ela contaminou outras pessoas sem se dar conta de tudo. E aí quando a gente menos espera, pode acontecer uma contaminação em massa. Então nós temos um inimigo sagaz, sutil, nesse momento especificamente falando dessa pandemia, se aplicando especificamente a essa praga, a essa peste global. Nós temos um inimigo invisível, tá certo? Que é letal. Então nós precisamos também, nesse contexto que nós estamos vivendo, a palavra de Deus ela tem algo para nós, nesse contexto de vida. E é exatamente isso que nós queremos trazer para a nossa igreja dentro do Salmo 23. Né? Como é que o Salmo 23 vai se aplicar a nós? Agora, na pandemia da Covid-19. Como é que a palavra de Deus vai se aplicar a nós? Meus amados, assim como Davi se colocou nas mãos de Deus, dependendo dele, como a ovelha depende do pastor, nesse momento, mais do que nunca, nós precisamos também nos colocar nas mãos de Deus, na total dependência do Senhor, sabendo que Ele vai cuidar da gente, vai dar para nós tudo o que nós necessitamos, porque o Senhor Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pensamos, pedimos ou que podemos até imaginar.
Portanto, dentro do Salmo 23, eu quero destacar algumas verdades que nós podemos aprender com Davi e trazer para as nossas vidas. A primeira verdade é que, de fato, Deus nos sustenta e nos alimenta. Como disse Davi, ele me faz deitar em pastagens de erva verde. Olha só, ele me faz deitar em pastagens de erva verde. Ou seja, ele nos faz repousar no melhor lugar, tá certo? Ele traz até nós o alimento puro, o alimento santo e o alimento verdadeiro. Isso representa muito a figura do cuidado com as ovelhas, e nos mostra muito bem o alimento dado por Deus aos crentes por meio da sua palavra. Então, através desta linguagem figurada, no sentido de que o pastor, ele faz que o seu rebanho venha se deitar, venha se deleitar na melhor pastagem, no melhor alimento. Da mesma forma, o Senhor também faz com o seu povo e nos dá o alimento verdadeiro através da sua palavra, o qual nos fortalece para a jornada cristã e nos dá o prazer de conhecer melhor nosso Redentor e sua vontade para o seu povo a cada dia. Então, Deus nos sustenta e nos alimenta. E eu lhe faço uma pergunta de aplicação pessoal. Você está se alimentando da palavra de Deus diariamente? Ela é o alimento provido por Deus para o seu sustento espiritual? Ou será que você está buscando alimento em outros lugares, em outras fontes? Ou será que outro ou um estranho está lhe trazendo o alimento? Alguém que não é Deus, alguém que é desconhecido, que não é de confiança. Como é que você está sendo alimentado nesse momento, sustentado? Será que é o pânico, é o terror, é o desespero, é o medo de morrer? Você tem medo de morrer? Você tem medo de morrer de fome? Você tem medo de morrer desse vírus? Sabemos que é perigoso, reconhecemos que temos receio, mas nós devemos confiar no Senhor. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos garante, é Ele que nos assegura. Portanto, se alimente diariamente com a palavra de Deus. Aliás, infelizmente nós estamos precisando tomar realmente essa pressão para que a gente tenha tempo para ler a Bíblia, porque nós estamos em casa agora, nós não podemos sair, nós estamos com medo de sair. Agora a gente tem tempo para ler a Bíblia, para orar, a gente tem tempo para a família, tem tempo para brincar com os filhos. Puxa vida, que desolação é essa nossa, que decepção. O Senhor tem que trazer realmente uma ameaça iminente para que o seu povo possa, de fato, depender dos seus cuidados. Porque agora todo mundo quer depender dos cuidados de Deus. Puxa vida, isso é uma decepção para nós. Mas eu espero que a gente aprenda nesse momento duro, que de fato é o Senhor que nos sustenta e nos alimenta. A outra verdade, meus amados, é que Deus nos conduz com segurança. Foi o que Davi escreveu: ele me leva a fontes tranquilas. Ele me leva a fontes tranquilas. Dentro desse contexto, nós precisamos considerar que em Israel algumas regiões são montanhosas. E lá, na época de Davi, eu creio que o contexto geográfico é o mesmo, né? Talvez com poucas mudanças. Né? Existem rios cujas águas correntes elas correm mais rápido do que as águas de rios de planície. Ou seja, havia despenhadeiros, águas turbulentas, águas violentas. E uma das responsabilidades do pastor era levar as suas ovelhas aonde as águas não fossem do tipo corredeiras, mas fossem águas calmas, águas serenas, para que o rebanho não ficasse à mercê de riscos. E por que essa situação? Por que o pastor deveria levar as ovelhas às águas tranquilas? Dentre várias situações e interpretações, uma delas acontecia pela necessidade de as ovelhas terem uma pelagem densa e farta, e quando molhada, aumentava o seu peso até o ponto em que ela não podia se sustentar numa água que tivesse força, que tivesse correnteza. Então aquela ovelha molhada,
certo? Encharcada, ela poderia afundar, ela poderia ser levada, ela não teria a firmeza, a segurança. Outra situação é que as ovelhas elas são animais inseguros, frágeis, fracos, e qualquer coisa poderia ali emplacar o pânico e o terror na vida daquelas ovelhas. Então, a responsabilidade do pastor era muito grande para dar segurança ao seu rebanho, para não colocar o seu rebanho numa situação de perigo. Portanto, essa é a tarefa do Senhor, em trazer sobre nós, como suas ovelhas, os seus cuidados, no sentido de nos guiar com segurança e também nos alertar sobre o pecado e suas consequências, tá certo? Essas águas violentas, turbulentas, que muitas vezes nós queremos nos arriscar, certo? Isso é um risco para nós. Isso pode ser, às vezes, até uma situação onde o pecado queira nos fascinar, nos seduzir. E aqui vale a gente destacar a referência de Tiago, capítulo 1, verso 15, que diz assim: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então nós temos que tomar muito cuidado para a gente não ser levado pela nossa cobiça, porque a cobiça ela vai nos colocar numa situação de pecado. E uma vez nós, na prática do pecado, nós poderemos sim morrer, nós poderemos sim perecer. Portanto, o papel do nosso Senhor, como bom pastor, é nos guiar em segurança e nos alertar para os perigos iminentes do pecado, que, por sua vez, são gerados por causa dos nossos maus desejos, das nossas más intenções. Aliás, Jesus disse que o que prejudica o homem não é o que entra, é o que sai, porque vem do coração. Portanto, querido, enche o seu coração com a palavra de Deus e você vai ter a segurança de Deus na sua vida. Do contrário, você vai viver uma vida de pânico, de terror, de medo, de pecado, porque o seu coração está cheio do que não presta. Aqui vale o alerta de Deus, que quer nos dar segurança, uma vez que a palavra dele esteja de fato habitando ricamente em nossos corações, nos aconselhando e nos exortando. Faça isso em nome de Jesus. A terceira verdade que nós queremos destacar aqui é que Deus nos dá descanso. E o verso 3, nós temos aqui pelo menos dois sentidos do verso 3. O primeiro sentido é que ele devolve as forças à minha alma. E ele reconduz a minha alma, no sentido de produzir arrependimento ao nosso coração. Ele nos traz de volta, nos reconduz. Ele nos guia. Aqui nós temos a ideia do pastor buscando a ovelha desgarrada de volta ao descanso ou ao refrigério. Ou seja, Deus ele tanto dá descanso ao filho cansado, sobrecarregado e oprimido, como também ele corrige o filho que se desviou. Nós temos o texto bíblico de Mateus 11, 28, quando Jesus convida: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E também nós temos a referência de Hebreus, capítulo 12, versos de 5 a 11, onde fala que o Senhor corrige o filho que ama. Portanto, devemos entender nessa manhã, no Salmos 23, que a palavra de Deus ela nos dá o descanso. A palavra de Deus nos traz de volta a comunhão com Ele. Portanto, querido, volte-se para a palavra de Deus. A comunhão com Deus, ela vai ser mantida através da palavra, porque Deus ele vai falar com você e comigo, através da sua palavra. E então, é através da palavra de Deus que nós poderemos ter esse relacionamento, esse contato e saber qual é a vontade de Deus para nós, principalmente nesse tempo difícil. Certo? Então, se volte para o Senhor. Não guarde o pecado no seu coração. Deixe que a palavra de Deus lhe exorte nesse dia. A quarta verdade, e penúltima, é que Deus nos guia por caminhos corretos. Nós já aprendemos que Ele nos guia pelo caminho com segurança. E agora, Ele nos guia pelo caminho correto. Nós ainda temos a referência no verso 3, que o salmista declara: Ele me guia no trilho da justiça, por causa do seu nome. Olha só,
Ele me guia no trilho da justiça, por causa do seu nome. Nós, como servos de Deus, como ovelha, tá? Nós temos diante de nós um caminho justo e compatível com a vontade de Deus. Então, nós devemos entender que o Senhor nos ensina o caminho certo, de acordo com a sua natureza, com a sua justiça, com a sua santidade. Provérbios fala que existem caminhos que ao homem parece direito, mas o fim são caminhos de morte. Portanto, querido, cuidado. Quais são os caminhos que você está trilhando? O Senhor, Ele nos guia, nos orienta e nos conduz no caminho certo. No caminho certo. Não somente Ele nos dá segurança para andar, mas além da segurança, Ele nos dá o caminho certo. Porque nós temos vários caminhos que são atalhos e que são aparências. E a preocupação do Senhor na sua palavra não é apenas em que haja para nós a comida e a água, mas que haja a comida certa e a água certa. É isso que o Senhor tem para nós. Não é só dar água e comida, o alimento. Está aí o alimento. Mas que alimento? Qual alimento? Que tipo de água? Que tipo de mantimento? Que tipo de provisão? Porque existem alimentos contaminados, existem águas impuras, fontes turvas, fontes impuras. Portanto, o Senhor ele tem o cuidado de nos alimentar com o alimento verdadeiro, de nos dar a água pura, a água potável, a água límpida, a água viva, que de fato vai trazer o sustento para as nossas vidas. Nesse sentido, meus amados irmãos, Deus, que é o nosso bom pastor, Cristo Jesus, o supremo pastor, daqueles que nele creem, não apenas aponta o caminho da justiça, mas guia o seu rebanho para lá, ou guia o seu rebanho através do caminho. Além de mostrar para nós e dizer, este é o caminho, o Senhor vai conosco nesse caminho. Olha só que bênção, olha só que maravilha. O Senhor mostra o caminho e Ele diz, siga-me, vinde após mim. Ou seja, venha atrás de mim, eu estou na frente, eu estou aqui. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha só que responsabilidade. Ele não diz, olha, o caminho é aquele lá, vai naquela direção que dá tudo certo. Ele não diz isso. Ele diz, este é o caminho, vinde após mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, se não for por mim. Portanto, querido, Jesus é o caminho. A palavra de Deus é o caminho, é a verdade absoluta. Certo? Dentre tantos caminhos, dentre tantos meios, dentre tantos modos que temos, Deus nos dá o verdadeiro. Nós temos muitas mesas, muitos banquetes, mas o Senhor tem o alimento verdadeiro. É o Senhor. Não busque em outra fonte. Não busque. Inclusive, cuidado com tantas informações da mídia, com tantas informações da rede social, com tantas notícias. Tem muita mentira, tem muita loucura no meio de tantas verdades, de tantas mensagens que nós estamos ouvindo e vendo e assistindo, mas existe o pânico, porque afinal de contas, Satanás, que veio para matar, roubar e destruir, ele quer nesse momento aterrorizar, implantar o desespero, a incredulidade, o terror no coração das pessoas. Então, nesse momento, é importante que a gente se lembre daquilo que Jesus falou. Em João 14 e 27. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações e nem tenham medo. Ele disse mais no capítulo 16 e o verso 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Meus amados, que maravilha, que bênção. O nosso Senhor, Ele venceu todas as coisas. Ele venceu o vírus mais mortal, o pior vírus de todos,
que é o vírus do pecado. O Covid-19, esse coronavírus, o máximo que ele pode fazer é tirar a vida, matar o corpo. Após matar o corpo, nada mais. Agora o pecado, além de ser o pai, certo? O autor, o responsável pelo coronavírus, ele mata a alma. Portanto, nós devemos ter muito mais medo de pecar contra o Senhor do que, na verdade, ser contagiado pelo coronavírus. É importante a gente pensar sobre isso. Está todo mundo com medo do coronavírus porque pode se contagiar. E o pecado, que é pior. E o pecado, porque esse vírus a gente já tem. Só que em Cristo, nós temos a imunidade do sangue do Cordeiro em nós, do selo do Espírito Santo. E o vírus do pecado, ele não adoece, não contamina, não afeta a nossa vida. Nós já temos essa imunidade. Portanto, as demais coisas, o Senhor vai acrescentar. A imunidade contra o coronavírus, a vacina, os medicamentos. Ele vai mandar a resposta. Ele está cuidando de todas as coisas. E a última verdade que nós queremos destacar no Salmos 23, um Salmos riquíssimo, é que o Senhor nos dá o verdadeiro consolo, conforme o verso 4. Até mesmo quando eu andar no vale da escuridão, não temerei mal algum, pois tu estás junto a mim. Olha só, mesmo que eu ande no vale da escuridão, da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás junto a mim. Tu estás comigo. Essa é uma declaração encorajadora. Mas aí a gente pergunta, por que Davi não tinha medo? Será que a presença de Deus o livraria de todo mal? Ele não ia acontecer nada com ele? Não. Davi teve muitos problemas. Na presença do Senhor ele pecou, adulterou, mandou matar, né? Um crime premeditado, tá certo? Então, a gente viu que Davi cometeu pecados. Ele fez o recenseamento do povo, o coração dele se ensoberbeceu, ele queria realmente conhecer o seu poderio militar, uma potência militar, e ali ele deixa de confiar no Senhor agora para confiar na sua força. E a gente viu o que aconteceu por conta do seu pecado de orgulho. O Senhor permitiu uma peste, uma praga sobre a nação de Israel, que morreu em torno de 70 mil. Olha só. Então as coisas podem acontecer, mesmo na presença do Senhor, se a gente não vigiar. Por isso que Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a gente pode se desesperar, a gente pode entrar num desespero total. Nesse momento é preciso que a gente tenha a paz do Senhor. E Davi, ele não tinha medo? Sim, tinha medo. A presença de Deus livrou ele de todo mal? Não. Observe que a parte final do verso 4 diz assim, o teu bordão e o teu cajado, ambos me consolam. Ou seja, Deus, em lugar de livrar totalmente, completamente o seu povo, ele trabalha com os seus servos, acalmando-os, tranquilizando-os, guiando-os, enquanto a sua mão de proteção, de poder, de misericórdia vai impedindo que o mal os toque. A palavra do Senhor diz, na carta de João, que o maligno não toca no povo de Deus. Tá certo? Então, nós temos aqui uma ação maravilhosa do Senhor. Tá certo? Que Ele nos dá a paz, a calma, a serenidade no vale da sombra da morte, no vale da escuridão. O Senhor está conosco, guiando naquele momento. Por que Davi falou isso? Davi era pastor de ovelhas. Davi cuidava das ovelhas do seu pai no deserto, em regiões montanhosas, em
caminhos íngremes, caminhos perigosos. Davi, ele apacentava as ovelhas do seu pai em regiões onde haviam muitas feras, leões, ursos e outras feras naturais lá da região da Palestina. Nós temos até a situação que, num dado momento, Davi arriscou a sua vida para livrar o rebanho das garras do leão, das garras do urso. Ou seja, mesmo em meio àqueles perigos, Davi, ele pôde conduzir o rebanho do seu pai em segurança. Então, da mesma forma, Davi atribuiu que ele, na condição de ovelha, ele seria guiado pelo Senhor nos caminhos perigosos da vida, pelos quais ele tinha que atravessar os vales perigosos, momentos de trevas, momentos de extrema dificuldade. Ele tinha que atravessar aquelas situações, mas ele sabia que o Senhor estava com ele, lhe guiando e lhe proporcionando a paz e a segurança necessária. Portanto, meus amados, acima da situação, o Senhor está conosco. Acima da situação. Mesmo que o Senhor não nos livre do perigo, mesmo que o Senhor não nos livre do momento de treva, de escuridão, de peste, certo? Porque ela chegou até nós. Ela chegou a Teresina, ela chegou ao estado do Piauí. Nós não sabemos aonde ela está. Aqui em qual rua, qual bairro, certo? Qual residência, mas ela chegou até Teresina. Então nós estamos agora, como diria, no vale da sombra da morte. Mas nós não devemos temer, devemos confiar. Porque se o Senhor não nos livra, não livrou dessa situação ter chegado até nós, o Senhor vai nos livrar nessa situação. Assim como ele livrou Daniel dentro da cova dos leões, assim como ele livrou os companheiros de Daniel dentro da fornalha de fogo. Portanto, meus amados, tenha a certeza do cuidado do Senhor sobre a nossa vida. Se ele cuidou de Davi, ele também vai cuidar daqueles que têm fé em Cristo Jesus. O nosso Salvador Jesus disse uma certa vez: eu sou o bom pastor. Como o tal, disse que deu sua vida pelas ovelhas. E um verdadeiro pastor que ama como ninguém as suas ovelhas. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele amou a cada um de nós, a tal ponto que se ofereceu em nosso lugar, morreu em nosso lugar. Então foi esse pastor que nos redimiu, que nos libertou do pecado por sua morte. Então, a partir do que ele fez, com certeza ele vai promover o bem, a proteção necessária, a direção correta que precisamos para as nossas vidas. Ele não se esquece de nada, nem fica ocupado demais para cuidar de nós. Assim, nós podemos com toda certeza declarar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Meus amados, que Deus em Cristo Jesus aplique essa palavra no seu coração, na sua vida, na sua família. Viva o Salmo 23, dentro desse contexto de pandemia que nós estamos vivendo. Viva a palavra de Deus em todas as circunstâncias da sua vida, porque a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela se aplica a qualquer situação ou contexto que nós, porventura, venhamos a passar ou viver. Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus em Cristo Jesus abençoe sua vida. Quero mais uma vez orar, louvando ao Senhor pela sua palavra, louvando ao Senhor também pela sua atenção. Oremos. Deus bendito, Deus eterno. Pedimos ao Senhor que aplique a tua palavra ao nosso coração. Pedimos ao Senhor que aplique a tua palavra ao coração da igreja. Assim como o Senhor cuidou de Davi, o teu servo, que se colocou diante de ti na condição de ovelha. Também nesse momento nós nos colocamos diante do Senhor mais uma vez, declarando que somos ovelhas do Senhor. E pedimos: cuida de nós, nos sustenta, nos alimenta, nos guia com segurança, nos guia corretamente no caminho, nos dá o teu consolo, nos dá a tua proteção, que a tua bondade, a tua misericórdia venha nos acompanhar em todo o tempo. Assim eu oro, Pai, pedindo pela minha vida, pela minha família, pela vida da nossa igreja e pela vida de todas as pessoas de um modo geral.
que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha nos conduzir nessa caminhada, hoje e sempre, em nome de Jesus. Meus amados, um abraço, um beijo bem forte no coração de vocês. Nós estamos juntos, nós estamos unidos na palavra de Deus, no Espírito Santo. Então, ouça com atenção essa mensagem, essa palavra, e ore por nós, para que a gente consiga, se essa situação perdurar, que a gente consiga fazer transmissões online, ao vivo, com os irmãos em tempo real, tá certo? Então, coloque esse vídeo para sua casa, para sua família, coloque na sua Smart TV, no seu meio de comunicação aí, e assista com a sua família, e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E eu continuo contando com a sua oração, com o seu apoio e também com a sua contribuição. Não deixe de contribuir, não deixe de dizimar, não deixe de ofertar. Procure o seu líder, tá certo? Entre em contato com o tesoureiro da igreja e ele lhes darão todas as informações necessárias para que cada irmão faça a sua contribuição, para que cada irmão sirva ao Senhor conforme a palavra de Deus. Porque a nossa igreja, o templo está apenas de portas fechadas, mas a igreja do Senhor está em ação. Nós estamos juntos, nós estamos na caminhada, porque nós somos um organismo vivo, nós somos o corpo de Cristo, e nós estamos mais vivos do que nunca, porque o nosso Redentor vive, sempre e eternamente. E por Cristo Jesus, nós também viveremos, sempre e eternamente, para a glória de Deus Pai. Deus abençoe, um abraço bem forte.